Desliga o ruído, ligue-se aos factos. Este verão, o Observador tem para lhe oferecer 10 estadias em hotéis de luxo. 2 noites, 2 adultos. Aproveite a nossa promoção e assine o Observador com até 50% de desconto em observador.pt. Desliga o ruído, ligue-se ao essencial. Dizia o argentino Jorge Luís Borges, quem é poeta é o sempre e vê-se assaltado pela poesia continuamente. Está diagnosticada a alma de Filipa Leal, escritora, argumentista, poeta, jornalista cultural. É ela que escreve e apresenta A Pequena Biblioteca, uma nova série televisiva em formato documentário magazine, semanal, que promete despertar o interesse pela leitura através de sugestões literárias concisas e inspiradoras, porque afinal os livros não se medem aos palmos. Olá Filipa, bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vinda à Rádio Observador. Muito obrigada, João Paulo. É um grande prazer estar a falar contigo também e até porque a tua voz engrandece esta rádio e qualquer sítio onde tu falas, porque é muito bonita. E tenho muito cuidado, estou muito aflito, porque tu sempre disseste e respeito muito os jornalistas que fazem as perguntas certas. Portanto, eu suei as estupinhas para chegar aqui. Muito bem, tu nasceste... Não há perguntas erradas, não é? Não há perguntas erradas. Há jornalistas não tão preparados. Tu nasceste no Porto, muito bem, como tu dizes, numa casa que tinha um enorme armário, onde tu... Estou mesmo a ver as Crónicas de Nárnia, onde tu brincavas também, e com aquelas ruas maravilhosas. Agora estou-me a lembrar do Rui Coceiro, daqueles romances dele maravilhosos, o que é a Rua do Avô Mário, e a Rua da Tia João, e a Rua Escura, e a Rua... É extraordinário essa geografia que tu tens, sentimental. Sim, olha, na verdade, os meus pais mudaram algumas vezes de casa ao longo da vida, o que me está a acontecer agora também a mim em adulta, o que é curioso. Portanto, desde que estou em Lisboa também já mudei algumas vezes de casa, por razões várias. Os meus pais mudaram algumas vezes de casa, portanto, houve várias ruas. Claro que eu comecei a achar que as nossas ruas, pronto, estou em Lisboa já há mais de 15 anos, mas quando volto ao Porto, às vezes sei mais nomes de ruas em Lisboa, porque foi cá que eu fiz a maior parte da minha vida profissional. Portanto, tu sabes que nós como jornalistas, e sobretudo quando estamos como repórteres no início, estamos na rua de facto, temos mesmo que saber a morada e temos mesmo que saber para onde nos dirigimos. Quando estamos na nossa cidade, normalmente dizem-nos, olha, quando chegas ali à casa do avô, viras à direita e depois a terceira à esquerda, ou da tia, ou do pai, e portanto eu cheguei à conclusão mais recentemente que no Porto, quando tenho que usar o GPS para chegar a algum sítio, profissionalmente falando, fico muito surpreendida porque agora, naquela altura, quando eu era miúda, não tínhamos o GPS no telefone. Exatamente. E o GPS, como de repente o nome das ruas, eu às vezes fico espantada e, portanto, estilo mês passado, descobri que a rua por onde sai a garagem, para onde meu pai tira o carro da garagem, é a Rua Fernando Pessoa, no Porto. Ah, que engraçado. Imagina, portanto, eu pensei, mas eu nunca reparei nisto. É certo que ele não vive lá assim há tantos anos, mas, sei lá, 6 ou 7 anos que eu já podia ter reparado que estava lá da Rua Fernando Pessoa. Mas, de facto, as nossas ruas são os nossos afetos e as nossas cidades são os nossos afetos. Como se construísse no teu coração um mapa... Eu acho que sim, não sei se tu sentes isso também, mas eu, por exemplo, cada vez que volto ao Porto, onde quer que eu vá, e se vou com amigos de fora, sobretudo, se recebo amigos de Lisboa ou de fora de Portugal que me visitam ou com quem eu estou a partilhar, os meus amigos japoneses, exatamente, realmente o que eu lhes conto é, olha, aqui fiz isto, aqui brinquei pela primeira vez, aqui caí, aqui eu costumava sair à noite, aqui havia uma discoteca, aqui havia o bar de praia. Humaniza a cidade toda. Porque na verdade é isso, à tua medida. É isso que nos faz, por exemplo, eu hoje em dia quando volto ao Porto, e uma das coisas que me apetece logo fazer é ir ver o mar, porque tenho uma dependência enorme. Porque não o tens no teu quarto, não? Exatamente. E geralmente escolho, passando a publicidade, mas escolho ir à Esplanada no Porto, na Foz, onde eu ia quando era adolescente. Sim, já não está lá ninguém, mas a sensação de que... Portanto, eu vou muitas vezes sozinha, imagina, vou beber uma cerveja ao fim da tarde, mas não me sinto sozinha, porque sei que ali vivi tanta coisa, que apesar de estar agora cheio de turistas e cheio de gente outra vez mais nova também, portuense, lisboeta, portuguesa, aquele foi o lugar tem um valor sentimental associado, não é? O valor da memória, eu acho que nos acompanha imenso. A tua mãe poderia dizer isso de Angola. Exatamente. Porque ela nasceu em Luanda, não é? Já como o teu avô, aliás. Mas ela gostava pouco da Europa. Tu, quando foste lá, depois voltaste com ela, sozinha com ela? Não foi sozinha, fui com o meu pai também. Fui a filha única, exatamente. Fui de filha única. Mas aí percebeste que eras muito europeia. Porquê? Ela gostava tanto e tu...
Eu percebi que eu era uma europeiazinha impreparada, ou seja, eu senti-me ridícula, tudo estava com medo dos mosquitos por causa da malária, estava uma epidemia de cólera, estava imensa coisa a acontecer, tive que levar muitas vacinas, tudo me assustava, sabes? No sentido, depois falavam muito da insegurança da cidade naquela altura, mas sobretudo o que me assustava era a hipótese de apanhar uma doença tropical. E a minha mãe estava na maior. A tua mãe completamente à vontade. Completamente, não ia a Luanda há tantos anos. E achei tão bonito porque havia umas casinhas julgo eu que eram de jogos de azar, como se chama, não sei, para fazeres aquelas apostas. E as casinhas diziam Luanda dá sorte. E eu achei muito bonito porque a minha tia João, a irmã da minha mãe, a única irmã da minha mãe, disse: Filipa, por favor, registra tudo o que puderes, porque a tua mãe vai estar distraída a viver. E eu fiz um caderno enorme a que chamei Luanda, um diário gigantesco, a que chamei Luanda dá sorte, e que não sei onde está, imagina. Perdeste. Eu achava entre que mudanças prestado... e coisas, se calhar? Não sei. Eu pensava que tinha emprestado aos meus irmãos para eles poderem ler e passarem pela minha experiência, mas eles não sabem, não se lembram deles terem emprestado. Um dia se calhar vai aparecer. Vai aparecer. A tua mãe é uma grande referência para ti. De facto, ela veio para Lisboa para a Faculdade de Letras, tirar germânicas. Era uma pessoa... Primeiro tem uma coisa... Fazemos esta homenagem a esta mãe extraordinária que te marcou muito. Primeiro lia poemas em inglês em casa. E eu ia perguntar isso, tu és uma leitora compulsiva, já era desde pequenina. Quer dizer que em casa havia muitos livros, isso é tão bom. Tive muita sorte, sobretudo porque havia também livros de poesia. Ou seja, imagina que só havia livros técnicos, teria sido uma tragédia para mim. A minha mãe e o meu pai são ambos referências extraordinárias. O meu pai também grande leitor, mas muito mais de realidade, ou seja, de biografias, de livros, ensaios, biografias. Hoje em dia interessa-se menos, mas era um grande leitor de livros históricos. Interessava-lhe a realidade. E a minha mãe interessava-lhe a poesia. E, portanto, por sorte, havia muita poesia lá em casa e a minha mãe sabia muitos poemas de cor. Não os lia em inglês, lia-os em português para nós. Mas, de qualquer forma, era um português que poderia ser inglês para uma criança, não é? Porque ouvires um soneto de Camões aos 10 ou 11 anos, mais vale uma coisa em inglês, talvez. No entanto, de facto, isso fez com que, acho que todos nós nos interessámos um bocadinho por isso, mas acho que fez com que aquela voz nos ajudasse a decifrar aquilo que parecia complexo. Tinha uma voz bonita, a tua mãe? Muito bonita. Olha, e os teus irmãos têm alguma coisa a ver com literatura? Artes, literatura? Não, porque a minha irmã, na verdade eu acho que a minha mãe, por um lado, e depois a minha irmã, porque a minha irmã, quando estávamos naquelas coisas, tínhamos aulas de trabalhos manuais, a minha irmã fez, o que escolheu fazer na aula de trabalhos manuais foi um livrinho, um caderno em branco, um livro em branco, que encheu de histórias, de contos, muito giros, escritos por ela, textos dela. Quando foi a minha vez, no mesmo liceu, a ter que ter as aulas, eu imitei exatamente o caderno dela e depois enchi umas de poemas. Mas às vezes eu digo à minha irmã, será que eu comecei a escrever para te imitar, além da referência da mãe? A minha irmã ri-se e diz que não, porque apesar de tudo eu fui escrevendo poesia e não ficção ou histórias, mas a verdade é que acho que nos marcou um bocadinho a todos e acho que o meu irmão, coitado, é engenheiro civil para a sorte dele, porque o meu mais novo eu obrigava-o, entre aspas, ele é muito querido, portanto não se importava, mas eu estava viciada nos discos do Vilaré a certa altura e do Vilaré a dizer poesia e então obrigava, entre aspas, pedia ao meu irmão para brincar comigo e a brincadeira era decorarmos o Fado Falado ou o Cântico Negro de José Régio e acho que o meu irmão ainda hoje ou sabe de cor. Sua mãe ou aquelas exatamente, da banda. Aquele que era o Vilaré ao vivo no São Luís, sabes? Portanto, depois comecei a perceber que havia CDs de poesia dita e, portanto, tenho uma coleção enorme de CDs de poesia dita também pelos próprios autores, que depois fui colecionando ao longo da vida, mas o meu irmão acho que preferiu ir ser engenheiro do que aturar-nos naquela loucura. Tu eras já locutora residente e eras jornalista na Câmara Clara, de boa memória, na RTP2, quando no Dia Mundial da Poesia a tua mãe nos deixa, não é? E o que era uma figura tão marcante para ti, mas ter partido no Dia Mundial da Poesia é uma coisa perfeitamente poética em si. É um sinal de Deus existe, de facto. Foi muito impressionante. Foi muito impressionante. E foi durante alguns anos, confesso, João Paulo, que naturalmente, como poeta, já comecei a publicar há 20 anos poesia, todos os anos, eu no Dia Mundial da Poesia, já há bastantes anos, que tinha convite para estar em algum lugar a dizer poesia. A minha mãe e o meu pai também muitas vezes ver-me. Tu lembravas-te daquilo. E, portanto, depois desse dia, eu tive alguns anos, até recentemente, sem conseguir fazer nada nesse dia. Porque era uma memória vívida demais. Portanto, só recentemente é que pensei. Mas há muita poesia nisso também. A poesia não tem que ser sempre alegre. Sim, claro que sim. Ou tem que se lembrar através de. É um facto de lembrar-se, celebrar uma vida extraordinária naquele dia. Sim, claro que eu nunca me esqueceria de qualquer dia dos meus pais, não é? De nascimento ou de perda. Mas ser o Dia Mundial da Poesia, de facto, marcou a minha vida
também nesse sentido. Como disse uma amiga minha, a minha mulher também, há 20 anos, teve um cancro de pâncreas, morreu, e eu lembro-me que alguém me disse nesse dia, João, foi o dia mais feliz da vida dela. Se é crente como tu és, vai estar junto a Deus, vai estar a apoiar, sim. E eu depois tenho provas disso, que sim, que aconteceu sempre, e portanto é muito bonito isso, quer dizer, ao mesmo tempo, como é que eu posso invejar ou dizer, ou revoltar-me contra uma coisa que de facto era a altura, se calhar, que ninguém não vamos ter mais do que se podemos portar, é sempre assim. Portanto, e a minha mãe também era uma mulher de imensa fé, portanto eu acho que apesar de tudo... Eu sei, tu dizes, eu caso a minha fé com a fé dela, o meu Deus com o Deus da minha mãe. Sim, de alguma maneira acho que acreditar em Deus para mim é um bocadinho como acreditar na minha mãe, no meu avô, nas pessoas que fui perdendo, na minha avó, enfim. Não, mas Deus também é isso, Deus também está neles, também está naqueles... Claro que de alguma forma, não sei, acho que para mim Deus é a ideia de que estou de alguma maneira guiada, não digo protegida porque nenhum de nós está protegido, mas tendo sempre acreditar que de uma forma que eu não sei qual é, essa ideia de anjo da guarda nos vai guiar, não é? E pelo menos a memória deles, a memória do que eles vivemos com eles. Se ao menos se marcasse um dia para a morte, não é? Põe Mateu lindo de morrer uma hora como no dentista, que apesar de tudo nos faz esperar. Onde apesar de tudo não sabemos quando será a nossa vez. Isto é lindo. Tu és maravilhosa. Sempre te atormentou, portanto, perder quem amas. É uma coisa que... Sim, e esse poema foi escrito antes de perder, seja que fosse quem fosse. Ou seja, eu acho que desde criança... A tua avó, por exemplo? Sim, o meu avô. Na verdade, eu acho que desde criança que tive sempre muito medo, não sei explicar. Perda. Sim, de perder as pessoas que eu amava. Tenho muito pouco medo da minha própria morte, digamos assim, ainda, pelo menos. Mas em relação às pessoas... Tens medo? Não, tenho pouco medo sobre a minha própria morte. Agora, em relação à partida de outras pessoas que eu amo, acho que foi uma coisa e foi sempre uma coisa que me perturbou desde criança. Não sei explicar porquê. Pensava demasiado em coisas complicadas. Alguém, não sei lá, um trauma qualquer. Já o teu pai, que passou também pela... É uma coisa extraordinária também, de facto tens uns pais extraordinários, no wonder, diriam os ingleses, não admira que tivesse uma personalidade tão bonita e tão importante e tão impactante a tua hoje em dia. De facto, uma pessoa que não ficou amargo nunca, e teve na guerra colonial na Guiné, e morreu-lhe a mulher que ele amava e tudo isto, e portanto, mas devemos ousar, dizia ele sempre. Sim, é extraordinário um pai guardar esta mensagem de um pai. Sim, na verdade, não ficou amargo, não ficou revoltado, não ficou... Sim, continua de uma doçura extrema e na verdade o meu pai foi sempre um enorme otimista, e a minha mãe é que dizia sempre, citando John Lennon, que a vida é o que acontece enquanto nós fazemos outros planos. E portanto a partida súbita da nossa mãe fez-nos pensar, ok, era isto que a minha mãe queria dizer, sabes? Afinal era isto que a mãe queria dizer. Mas na verdade nós sempre tivemos esses dois lados em casa, e um pai extremamente otimista, que continua apesar de tudo otimista, sei lá, quando foi o apagão. Eu liguei ao meu pai, ainda há pouco tempo, eu liguei ao meu pai a perguntar: pai, estamos em guerra, onde é que estás? O que é que se passa? E ele? O pai disse: não, isto está tudo bem, temos água. Eu estava a comprar cigarros. Ouvi-o ao telefone dizer: dê-me 4 maços. Portanto, para o caso do apagão durar mais do que um dia, eu acho que a preocupação foi logo: vou mas comprar cigarros. Para cá estar bem no meu apagão. E pronto, vou ficar aqui sossegado no apagão a fumar os meus cigarros, que coisa que pai, por favor, deixa de fumar. Tens uns sobrinhos que adoras e a quem dedicas poemas logo que nascem. Sim. Mas que dizem: a tia veste à poeta. O que é que isso quer dizer? Eu acho que é mal, acho que eles querem dizer mal, veste-se mal. Eu acho que sim. Não, mas o mais engraçado ainda, vou dizer, é que uma delas no liceu, agora já está mais crescida, uma das que está mais crescida, eu fazia televisão há 15 anos que faço programas de televisão, e que elas nunca viram, porque eram miúdas e não se interessavam minimamente por isso, e então uma vez perguntaram-me: tia, mas a minha professora de português pergunta: tu vives da poesia, não é? Eu disse: não, querida, então vives de quê? Eu disse: eu faço um programa de televisão todas as semanas, que elas nunca tinham reparado, que eu achei para dar máximo. Como diria a Inês, para dar ombro. Senão não se vive da poesia em Portugal. Exato, e talvez em quase lado nenhum. Talvez na Finlândia, não é? Tu não foi, sim, na Finlândia. Contaste que conheceste uma finlandesa, é verdade. Estou tudo a rir com o dia-a-dia dela. Sim, porque era engraçadíssimo. Isto foi num festival de jovens. O orçamento deles contempla, na Finlândia, contempla escrever poemas. Exatamente. Como é que é possível? É inacreditável. Éramos nós num festival de jovens poetas em Zagreb e todos a descrevermos o nosso dia. Era eu a dizer que ia para trabalhar, fazer reportagens, escrevia quando era possível, depois foi a poeta italiana, também era jornalista e também numa vida infernal, e depois coitada, a finlandesa disse: bem, eu acordo, tomo um chá, vou à varanda, escrevo um bocadinho, e nós rimos-nos todos, pensámos que ela estava a ser irónica. Exato. E ela corou imenso e disse: é que no meu país temos orçamento para isto e eu sou uma das poetas, digamos assim, grande exemplo. Como se tivesse recebido um orçamento do Estado para ser o apoio para artista, jovem artista. Exatamente. E nós, olha, foi, portanto, mudemos para a Finlândia em caso de aflição.
Uma das histórias que a tua avó conta sobre ti terá sido aquele teu primeiro poema, é uma história linda de morrer, uma folha de outono, caída pelo outono na rua, sim, não foi? Sim, sabes o que é engraçado? É quando eu era, pronto, sou a filha do meio, não é? E eu acho que ninguém sabe, além de eu não saber do meu próprio caderno de Luanda, ninguém sabe onde é que está o meu álbum do batizado, uma data de coisas estranhas que acontecem. E portanto... uma vez perguntei à minha avó e à minha mãe, mas eu era uma criança desinteressante ou desengraçada, porque é que ninguém conta nada de mim? Eras tímida, não era? Eu acho que era extremamente tímida. E eles tentaram mesmo lembrar-se qual é que era a história, o que é que esta fez quando era miúda. E a minha avó lembrou-se disso, que eu achei lindíssimo. Disse, olha, uma vez estávamos aqui a passear em baixo e apanhaste uma folha de outono e pediste para eu enviar à tia Zélia, que era uma tia da minha avó, portanto, imagina, muito mais velha, exatamente, que vivia em Lisboa. Incrível. E que eu via pouco. E a minha avó disse, está bem, então mandamos, mas o que é que queres que eu escreva? Porque eu não sabia escrever, era mesmo pequena. Eu disse, nada, queria só que enviasse a folha de outono. E a minha avó tão querida poeta, fez isso. Então, portanto, eu enviei uma folha de outono, a minha avó enviou para a tia Zélia. Então, muitos escritores e poetas têm o trauma da folha em branco. Tu não. Marcou-te para a vida. É verdade. Muito bem, muitos livros em casa, leitora compulsiva, desde que sabe ler. Há estas histórias deste livro maravilhoso que tu tens da Ilse Loza, dedicada a ti, e a surpresa que te fez quando ela foi à tua escola a dizer, não, afinal há escritores vivos, os escritores não são o Camões. Exato. É extraordinário. A tua relação com o Brasil é muito como leitora. És fanática da literatura brasileira, Clarice Lispector, aqui em primeiro lugar. Aliás, eu trouxe aqui 2 livrinhos e um deles, A Hora da Estrela, exatamente. Just in case, para o caso de quereres dar alguma sugestão. O Toque tem 13 sugestão. títulos, não é? Exatamente. 13 títulos alternativos e por isso na tua alternativa tens para aí uns 20. Tenho, porque como são 20 anos de poesia, homenageando a Clarice na Hora da Estrela, que tem 13 títulos alternativos, eu escolhi para este meu novo Adrenalina 20 títulos homenageando a Clarice e também deixando ao leitor escolher o que mais... Brasil, que já há uns anos num manual escolar tinha um poema teu também. Verdade. Isso é muito bom. Só que sabes que eu nunca... É engraçado dizer-me isso, porque não sei como é que sabes isto, porque eu nunca consegui ter acesso a esse manual escolar. Não? A SPA ficou de me enviar, ou alguém ficou de me enviar, e eu nunca cheguei a ter acesso a esse. E na revista Pessoa também, claro. Giro. Pronto, e depois há aqui Camus, O Estrangeiro, obviamente, que te surpreendeu imenso. A Adélia Prado, Prémio Camões, que tu celebraste também tanto o ano passado, com A Bagagem. Consegues ler... livros, A Bagagem, vou dizer, é um dos livros da minha vida. A Bagagem da Adélia Prado, eu acho que sei muito, quer dizer, agora não me testes, porque vou-me esquecer, mas eu sei muito de cor naquele livro, sabes? Acho quase que sei de cor o livro, porque vou tanto a ele. Está na tua mesa cabeceira, portanto? Quase. Ou pelo menos há livros que eu sei sempre onde é que estão. No caos das bibliotecas, que imagino que tenhas o mesmo problema, há livros que eu sei sempre onde é que tenho. Porque guardo numa secção que é a secção dos meus livros preferidos, ou seja, é uma secção em que misturo coisas que não têm nada umas com as outras, mas são livros que eu quero lá ir várias vezes. É por afetos. Exatamente. Muito bem. Tu lês vários ao mesmo tempo, mas não quando são romances. Quando é ficção, não. Neste momento, com o programa que lá chegaremos, estou a ter que ler algumas coisas, digamos, quase ao mesmo tempo. Pronto, tento terminar um e começar o outro, mas vou folheando e vou avançando até para escolher. Escreves e anotas, faz a marginal, que eu adoro, também faço imenso, e a minha mãe escandaliza-se muito. A lápis, de facto é importante. Eu depende do que tiver à mão, mas também escrevo muito e dobro páginas e escrevo, tomo notas e assinalo. Sim, mas eu faço a lápis por acaso, não sei porquê, e se calhar é pena, porque um dia às tantas vou querer perceber o que é que escrevi ali e depois o lápis apaga com mais facilidade. Mas sim, assinalo, dobro as páginas e acho que as pessoas têm que ter com os livros a falta de cerimónia que eles merecem para serem nossos. Exatamente. Apesar de serem coisas sagradas que eu adoro e e não acho nada, nenhum leitor e reader vai substituir, mas pronto, mas é importante, eu gosto muito do objeto livre. A tua formação tem a ver com que tu querias ser cientista, depois palhaço também, o que é extraordinário, e aos 11 anos, olha se vou ser escritora, mas convictamente. Foi, de facto foi. Foi mesmo a decisão mais determinante e mais certa, ou seja, eu tinha a certeza absoluta. Eu quando disse aquilo, eu tenho a certeza absoluta. Eu lembro-me do momento em que fui ter com a minha mãe e disse: mãe, já sei, quero ser escritora. 12 anos, o que é isto? E tive a certeza absoluta, sabes? O meu sonho era ser escritora, o teu primeiro poema, talvez. É verdade, sim. Tirando a folha. Sim, tirando a folha Escrever caiu. Até me fartar, porque o melhor que há no mundo é criar. Foi isso. Eu tenho um caderno de quando tinha 11 anos, onde o poema começa assim. Exatamente. E a tua mãe. E a minha mãe desesperada. É melhor eu escolher outra. Mas literalmente acho ótimo, mas em Portugal convém teres outra profissão além dessa. E como diria a Inês Menezes, tens o jornalismo no fundo é para dar ombro. Sim, completamente. Mas é pena, na vida real, como tu dirias. Sim. Na vida real tem que ter outra profissão, obviamente. E foste por isso estudar jornalismo na Universidade de Westminster, em Londres, onde aprendeste a amar melhor. Isto é lindo, a tua vida é uma poesia. Onde percebeste que os Peanuts era também o Schultz, era os bonecos do Charlie Brown e também era amendoins.
E onde, por exemplo, conheceste aquele japonês, a polaca, aqueles amigos extraordinários, estrangeiros, mais estrangeiros com quem eu ainda. mantenho contacto Exato, mesmo. É extraordinário. Por isso é que aprendeste uma frase, eu não falo japonês, ou o meu nome é Filipe Leal, é japonês. É japonês, exatamente. Arigatou gozaimasu. Mas e o curso onde também te deu uma grande paixão pela rádio, porque de facto é um meio extraordinário. É um meio Está a ser extraordinário. redescoberto hoje em dia, eu acho, nos últimos anos. Absolutamente. Eu digo uma coisa, durante o curso eu especializei-me em imprensa, depois pensei, ao fim de um mês lá estar, pensei que disparate, porque é que eu não tento, já que temos estudos extraordinários na faculdade, pedi para mudar para rádio e televisão e depois decidi que me ia especializar em rádio. Mas, entretanto, a minha mãe, mais uma vez sábia, disse ao Filipe, tu gostas de escrever, provavelmente quando chegares a Portugal a rádio não vai ser tão fácil encontrar trabalho como na imprensa, na altura, não é? Porque tudo mudou, agora é tudo podcast, agora as rádios mesmo, do ponto de vista dos podcasts, e com a internet, não é? A rádio tornou-se uma coisa muito mais possível até de se fazer sozinho, não é? E eu fiquei absolutamente fascinada com a rádio, o mistério da rádio, a ideia de não saberes quem é que está por trás daquela voz. Não, e do imaginar, como tu dizes, que é muito giro, porque a ideia no não fundo, é tudo dado, não é tudo... No fundo é o princípio da literatura, é o princípio da arte, que é sugerir em vez de afirmar. Exatamente. E portanto, quando tu ouves uma voz... Literatura versus cinema, não é? Que mostra tudo e és passiva. Exatamente. A literatura obriga-te a construir e imaginar. E a rádio também. Isso é muito bonito. O Diogo Infante dizia isso. Este é um meio extraordinário, porque esta intimidade, não há maquilhagens e coisas, é tudo diferente e de facto é um grande E é um alívio privilégio. quando não nos pedem também para filmar, porque isso é uma coisa que agora está um bocadinho na moda e que eu acho uma pena, que é filmar os programas de rádio. Acho que tira um bocadinho, acho que desvirtua um bocadinho. Gosto muito de estar aqui sem câmaras. Obrigada. Filipe Leal, antes de falar dos teus livros, que eu quero falar deles e tanta coisa que tu fizeste, e a oralidade, e o ler poesias e tudo, e o Pinguim Café e tudo, vou já falar deste programa, porque eu tenho medo que a gente chegue ao fim e depois não falámos da... Isso seria imperdoável. Seria imperdoável. Pronto, mas era importante falar já agora desta ideia. A Pequena Biblioteca, portanto, para já estão encomendados acho que uns 50 episódios. Exatamente. Que duram 3, 4 minutos. Sim. Isto começou agora no fim de abril, às 10 para as 11 no Canal 2, no RTP2. À terça-feira, exatamente. Às terças-feiras. Porque este nome, Pequena Biblioteca, tem a ver porque são programas pequeninos para mostrar livros que se podem ler. Sim, porque são programas pequeninos sobre livros pequeninos também eles, ou seja, isto foi uma ideia, critérios. Exatamente, ou seja, foi uma ideia de Teresa Paixão, diretora da RTP2, e que no fundo tenta ajudar as pessoas que têm pouco tempo e querem ler, mas não estão com tempo para ler e que não têm vidas hoje em dia para ler livros tão longos como muitas vezes se fazia no tempo em que não havia 1000 solicitações. Exato. No fundo, são livros curtos que as pessoas podem ler com facilidade numa vida mais agitada. Portanto, é um programa também por isso é semanal e não diário, para não causar ansiedade às pessoas que estão a ver-nos, porque dessa semana podem tirar 1 hora, 2 horas. Pronto, há livros que se poderão ler numa hora, outros que lerão se calhar num dia ou em 2 dias, pronto, dependendo também do ritmo que o leitor levará. Alguns são um bocadinho mais curtos, outros são um bocadinho mais longos, mesmo assim nunca ultrapassam um tamanho razoável para se ler numa semana no máximo. Está muito bem produzido pela Maria João Maier, portanto, esta produção. A equipa é extraordinária, temos a Maria João Maier, Adriana Romero, que é fabulosa também, com o diretor de fotografia. Temos uma equipa muito, muito extraordinária que está a fazer uma coisa muito interessante, que é quase, que isto para mim é muito novo, João Paulo, que é serem quase, é uma equipa de cinema e uma produtora também mais habituada ao cinema, e bem, estão quase a fazer pequenas curtas-metragens em cada episódio. Portanto, em cada episódio, não sei se repararam, já claro. tiveste cada episódio tem elementos que são levados de cenografia, que têm a ver com o livro, portanto, não é uma equipa que está longe do livro, e está a ser muito engraçado esse processo e que me obriga a mim... que era a própria Agostina, que tu entrevistaste também, aparece e vê-se ela a dizer coisas e depois tem sempre uma microbio do próprio autor. Sim, mas reparares mesmo do ponto de vista o primeiro episódio, por exemplo, que foi sobre o nariz do Gogol, há uma imagem que estou eu a abrir o pão e está lá dentro o nariz, exatamente como acontece no livro. Pronto. E portanto vai também haver elementos, que não vou revelar todos, mas em todos os episódios há, não apenas no cenário, mas também em pequenos elementos de cenografia, relação com o livro. Esta e, portanto, colagem. Eu sou quase um bocadinho mais. Eu neste programa, isso está a ser muito desafiante para mim, sou um bocadinho atriz também. Ou seja, eles às vezes pedem para ler, a descer escadas, a subir escadas, deitada no chão, coisas que para mim não eram um hábito. Estava habituada a ler como um pivô, não é? Que é o Pedro Lamares, como o teu amigo Pedro Lamares, não é? E portanto, desta vez estou... Exatamente, o maravilhoso Pedro, esse sim, ator, portanto, muito mais habituado a estas andanças. Sim. E neste caso, a Adriana e toda a equipa está a desafiar-me para fazer... Para apresentar o programa de uma maneira um bocadinho diferente. Isso é muito giro para mim. O Nicolai Gogol, o primeiro que tu escolheste, o nariz, um conto onde o homem perde o nariz,
nariz, é uma coisa, não perde a cabeça, perde o nariz, como tu dizes lá, é extraordinário. Ele nasceu na Ucrânia, foi um bocadinho por homenagem a isso também? Ou foi sem querer coincidência? Na verdade é um dos livros da minha vida, ou seja, todo o Gogol, na verdade, eu tenho uma relação muito próxima com o surrealismo e gosto muito interessada pelo surrealismo e tudo o que está longe da realidade. A realidade interessa-me pouco, geralmente. E, portanto, no caso de Gogol, não sendo considerado um surrealista, mas tudo aquilo é surreal, não é? Sim. Também me interessa isso, ou seja, há um desajuste da realidade nas coisas de Gogol. Na verdade, quando eu comecei a escrever este programa e quando comecei a escrever, porque naturalmente nós temos que escolher estas coisas com bastante antecedência, quando vamos para o ar já fizemos muitíssimo trabalho, não foi essa a ideia, porque ainda não estava a acontecer o que está a acontecer, portanto, quando eu fiz esta primeira escolha. Mas felizmente foi o primeiro episódio, parece-me bem. Pois, a coincidência foi extraordinária. E tu dizes a realidade, uma coisa que te assusta um bocadinho, mas porque a realidade é o pagar contas e o dia-a-dia e os nossos deveres que temos que fazer, não sei o quê, e afasta a imaginação, portanto. Sim, completamente. Afasta o sonho. E agora eu estava a ver este episódio do nariz. E tem muito, mas é como tu disse, tem a ver com o surrealismo também isso, não é? É muito onírico, é muito parece um sonho. Sim. Tem muito esta coisa de... Mas sabes que o que eu acho mais engraçado em tudo o que parece um sonho é pensarmos, e se não fosse um sonho? Ou seja, o que eu acho mais giro no jogo do e se, em tudo o que é um jogo de imaginação, porque nós pensarmos que poderia ser um jogo, um sonho, agora, se tu pensares numa coisa literal, não é? Como aquelas formiguinhas que eu dou sempre este exemplo, da anedota da formiguinha e do elefante no cinema, não é? Cinema, sim. Pronto, e se tu conseguires realmente imaginar exatamente. E nós às vezes, com o tempo, deixamos de conseguir imaginar o que é um homem abrir um pão e ter lá um nariz. Pois. Pronto, e depois perceber o que é um nariz com espadachim e um nariz no poder. Claro, que aquilo é extremamente político também, não é? Claro. E é engraçado que tu dizes isso, porque é o exemplo que tu dás nas escolas. Muitas vezes te dizem, nós não lemos poesia porque não percebemos. Sim, eu faço isso. Mas vocês, não é? Sim, eu conto normalmente imaginam a anedota do elefante e do... Sim, eu geralmente começo por contar uma anedota. Isso conseguimos imaginar. Então, isto é a mesma coisa. Puxa pela cabeça para... É isso. Isso é muito engraçado. Depois tiveste o Alexis, de Marguerite Yourcenar, que ela escreveu aos 24 anos, é extraordinário. O primeiro livro dela. E depois há uma coisa que, segundo a biógrafa, por acaso eu não pus essa informação no programa, porque é uma suposição da biógrafa, porque não está absolutamente confirmado, mas pensa-se que, portanto, eu só disse pensa-se que, como sabes, não se faz no jornalismo, portanto, não está essa informação no episódio, mas pela minha pesquisa, várias fontes indicam que Gallimard terá, a editora, o editor francês, exatamente, terá recusado o livro por achar pequeno. Por isso é que eu também achei graça a isto, ou seja... o custo-benefício, se calhar não valia a pena publicar. Porque hoje em dia, por exemplo, uma das coisas que é giro que vamos fazer neste programa, porque é muito raro haver espaço para esse género literário, é que também vamos ter, em alguns casos, e não foi o caso nestes dois primeiros, mas... contos e crónicas, mas contos, ou seja, claro que o Nariz e o Alexis poderiam ser considerados um conto ou uma pequena novela, mas também imagina, num livro de contos, falarmos de um dos contos desse livro. Isabel. Exatamente. Tu nunca vais estar em nenhum. Podia estar. Não, nem pensar autopromoção. Achavas que era autopromoção, exato. Depois o Pedro Lamarre a ler esse. Não posso. O número 50. Sabes que, mas nunca em nenhum programa meu... As coisas estão bonitas, por isso é que eu estou a dizer. E não são, há uns que não são grandes. Conto contigo, João Paulo, depois para me ajudar nesse processo. Para divulgação. Portanto, mas poesia, vai haver algum de poesia nestes 50? Não. Nenhum? É sempre tudo contos ou microcontos, sim, contos, novelas, narrativas. Em alguns casos, poucos casos, livros de crónicas, portanto falaremos de uma outra crónica, mas no caso de autores cujas crónicas são obras literárias, estilo António Lobo Antunes, por exemplo, ou Miguel Esteves Cardoso, ou a Dulce Maria Cardoso com a autografia não autorizada, ou seja, em alguns casos de escritores que na verdade não têm livros pequenos, mas que têm livros de textos pequenos que foram publicando, vamos também chegar a alguns livros de crónicas e alguns livros de contos mais curtos, não contos do tamanho do Gogol, não, mas do Nariz, em que se fala de um dos contos, imagina, e as pessoas, porque se quiserem lerem todos, os do outro, o resto do livro. Não, mas é um bom aperitivo, digamos assim, não é? Sim, porque eu acho que é importante também podermos chegar, as pessoas depois escolherem, eu vou-te dizer, eu acho que as pessoas devem ler o que lhes apetece. Sim. E não ler também. Alice Vieira também dizia isso. Leiam bulas de remédios, bulas! Sim. Comecem a ler isso. E com o tempo as pessoas vão depois selecionando. Isso é outro problema, mas leiam coisas. Sim, é isso. Eu adorei as bulas de remédios. Mas na verdade eu acho mesmo. Leiam. Não ler, acho pena só para as pessoas, porque eu acho que ler pode ajudar tanto a tudo, sabes? Acho que pode ajudar a entender tudo, a tomar decisões, a pensar melhor, a amar melhor, como falávamos há bocadinho, a aceitar melhor o outro, sei lá, por exemplo, Elizabeth Strout, que é uma das autoras que me
andado a fascinar nos últimos anos. A personagem A Lucy Barton. A Lucy Barton, por exemplo, é uma personagem, ela mesma, uma descoberta recente, mas que entretanto já li tudo o que havia dela, mas a Lucy Barton, que é a personagem, no fundo ensina-nos a compreender melhor o outro, a aceitar. Doeu-me, mas eu compreendi. Ela está sempre ao longo dos vários volumes a dizer, magoou-me, mas eu compreendi. Doeu-me, mas eu aceitei. Quer dizer, às vezes são pelos à empatia. Hoje em dia, não temos nada dessa capacidade, não é? Não, acho que temos Tem que ser um mundo, uma vida sem sofrimento, sem coisa, sem nada. Às vezes, e pode ser reparador, e pode ser o perdoar, a importância de perdoar. Na verdade, claro, exatamente. Claro que nós vamos ter vários livros que têm Mandela. tudo, que são Mandela. Nós vamos ter vários, claro que nós não vamos fazer aqui um programa bonzinho, no sentido só de coisas boas. Ou seja, vai haver livros com histórias terríveis também. Portanto, não vais para o canal da Eclésia, já percebi. Exatamente. Portanto, não é, aliás, como dizia a Agostina, aliás, não sei se era a Agostina sobre a Yourcenar, se era a Yourcenar sobre ela mesma, mas quer dizer que o escritor não tem que ser uma espécie de polícia da moral humana, não é? Sim. Portanto, na verdade, claro o escritor tem que ensaiar, digamos assim, como se estivesse mesmo a fazer um ensaio sobre o que quiser, sobre a bondade, sobre a maldade, sobre... Tem que expor a despertar emoções. Exatamente. E discussão, exatamente. ou confortar-nos. E a empatia muitas vezes é gerada Tu falas nisso também, é giro. E eu acho que a empatia às vezes poesia, surge... não, e em tudo, João Paulo, se tu pensares, a empatia pode surgir de veres uma coisa horrível. Ou adorares, ou ficar revoltado, ou como já te aconteceu, às tantas fechar um livro, não consegui. De desespero, atirares pela janela, quase, de raiva, de nervos, Mas é isso, a rejeição também. Rejeição. Porque é tal história, o lês hoje, quando lês amanhã já não és a mesma pessoa. Não és. E portanto podes voltar aos livros. E isso para mim também, vou-te dizer, tem sido um prazer enorme fazer este programa também, porque eu, muitos dos livros que vou sugerir, estou a reler. Ao fim de muitos anos. Alguns deles eu já tinha lido, naturalmente. Mas estou a relê-los e não imaginas o que muda. Quer dizer, imaginas com certeza, mas quando estamos a fazer depois isto profissionalmente, tens que ler com outros olhos, com outra análise, pesquisas imenso sobre cada livro, lês livros sobre o livro e de repente tens outra pessoa e o que te toca naqueles livros é mesmo outra coisa. É impressionante. Porquê é que é tão importante ler, Filipa? Ler a literatura em si? Olha, eu acho que de facto nos torna seres humanos mais capazes de... Eu não digo compreender no sentido só bonzinho, volto a dizer isto. Não digo compreender no sentido só de aceitar tudo ou de compreender tudo de uma forma excessiva, exagerada, bondosa. Não é só tolerância que eu falo. Depois de lermos muito, pouco nos espanta. E não é no sentido mau da coisa. Se calhar depois pode estar a acontecer-te uma coisa chata, podes ter a ser vítima de uma traição, de uma coisa menos simpática, de um comentário mais desagradável, ter um problema no emprego. Estou a falar até da vida prática das pessoas. E de repente tu já leste aquilo, tu sabes que mais alguém no mundo sentiu aquilo e que não estás sozinho. Portanto, eu acho que na verdade a leitura é o maior remédio para a solidão e para a depressão. Se calhar em vez de tomarem tantos comprimidos, as pessoas poderiam ler um bocadinho, em vez de tomarem coisas para adormecer, se calhar deviam tomar uma coisa que é a leitura para acordar. Porque na verdade, sinceramente, acho que nós estamos muito adormecidos a vários níveis. A leitura, quando provoca-nos de facto emoções. Pode-nos irritar, pode-nos espicaçar, às vezes revolta, tens ali um assassino, tens uma personagem horrível, um agressor, ou então tens uma personagem, por exemplo, exatamente, ou tens uma personagem maravilhosa que é capaz, voltando a Lucy Barton, por exemplo, de dizer doeu-me, mas eu compreendi. Eu, por exemplo, Filipa, e não sei se tu, eu não sou muito capaz de ter essa atitude, quando as pessoas me magoam, eu não compreendo logo, quer dizer... Como tu dizes, tenho que me calar, porque eu não tens papas na língua, eu digo quando apetece dizer... Tenho alguma dificuldade. Prefiro escrever. Mas a leitura eu acho que pode ser útil para quase tudo, e na verdade, olha, eu recentemente vi um filme que não sei se chegaste a ver, que felizmente ele ganhou o Oscar de melhor ator secundário, o Kieran Culkin, que se chamava A Verdadeira Dor. Sim. E eu achei maravilhoso, porque ele faz uma personagem de... Irmão do Jesse. Exatamente. E ele faz é um filme sobre dois primos que voltam à Polónia vão conhecer a Polónia para conhecerem a terra da avó e, portanto, para irem ver Auschwitz e toda a memória sinistra do que aconteceu. E o que é curioso é que aquela personagem em particular, ele é um bom vivan, engraçadíssimo, é giríssimo, é divertido e é também capaz, ou seja, é capaz de rir, de fazer rir. Ele é a alegria daquele grupo de turistas, mas também é o único que é realmente capaz de chorar quando chega a Auschwitz, realmente capaz de calar, realmente capaz de dar uns murros contra a parede e de dizer ao primo como é que cresceste assim. Quer dizer, tu que senti, porque é que não sentes? Porque é que estás a fazer de conta que não sentes a morte da avó? O filme marcou-me imenso porque acho que chegámos a um momento do mundo em que estamos, em Portugal, por exemplo, a tomar antidepressivos sem parar, em que estamos, de facto, a adormecer uma data de emoções pelas quais, se calhar, temos mesmo de passar.
Exatamente. E nós estamos aqui uns privilegiados, não estamos neste momento em guerra, lutos não estamos que fazemos mas tudo isso paga-se mais tarde, não é? Sim, eu acho que nós, no fundo, e mais isto das para te dizer emoções que a e encarar isso leitura, diferente. sim, e a leitura e a arte no geral, Sim. ver um filme, Sim, ver uma sim. peça de teatro, Exatamente. ouvir uma banda que tu gostas, o que for, Claro que pronto, sim, para claro os que mais sim. novos, seja o que for. Outra coisa que eu queria dizer em relação aos mais novos, Diz. queria explicar que este programa, também na Pequena Biblioteca, um dos critérios que estamos a ter para fazer este programa é nós sabemos que os ouvintes da RTP2 já leram quase tudo, não é? Pelo menos temos todos essa sensação. É também chegar aos mais novos, ou seja, portanto, há de haver livros que as pessoas pensam, mas já li isto há tanto tempo. Portanto, a ideia é as pessoas que quiserem podem reler, e se calhar vão até descobrir uma coisa diferente sobre aquele livro que já leram há 20 anos. Para o afilhado ou para o sobrinho. Sim, e também chegar um bocadinho às novas gerações que ainda estão a começar nos clássicos e que se calhar vão vai haver interessar-se. uns clássicos também para mim, vai haver mais vários miúdos, clássicos. Vai haver vários clássicos, mas vamos tentar que a linguagem seja simples para chegarmos a todos. Isto é uma boa, eu acho um ótimo empurrão a Pequena Biblioteca, mas se fosses mesmo Ministra da Cultura, da Educação ou da Leitura, do que fosse, como é que punhas mais gente mais nova a ler? Olha, eu já fui Ministra da Poesia, vou-te contar esta novidade. Ministra da Poesia, imagina. Não, era um concurso, o primeiro livro que eu publiquei chamou-se Lua Polaroid, era um conto. Mas é uma ficção, era uma ficção, e o concurso chamava-se Ministério da Poesia, assim é que era. Sim. E era da Editora Corpus, uma pequena editora de Gaia, e era o Ministério da Poesia. Depois um dos autores ia ser o Ministro da Poesia, e eu fui eleita a Ministra da Poesia, imagina. Portanto, e na verdade não fiz nada pela literatura, a não ser... Eu vou-te dizer, na verdade... O que é que falta hoje para incentivar isso? Eu nunca com gostaria... esta concorrência desleal das redes, Sim. mas que podem ser usadas para promover também a leitura, Sim. se calhar, não é? Eu, na verdade, pronto, ministérios à parte, porque eu tenho horror, detestaria ser ministra do que quer que fosse, ou diretora do que quer que fosse, ou... quero ser não tenho mesmo. Nem política, nem sequer desfia em qualquer forma. O que eu gosto é de poder mandar nos meus próprios livros. Isso prefiro ser eu a fazer. Mas, de resto... mesmo do ponto de vista do jornalismo, adoro trabalhar em equipa. Agora, a única parte que me interessa mesmo é ser escritora, ou seja, é crescer como escritora, e isso é um trabalho extremamente individual e individualista, pronto. Recado para o Leonard Cohen é teu? É. Os poetas são pagos a pão de ló? Sim. Os poetas só pagam as contas quando ganham o prémio Nó. Exatamente. Eu adoro isto. Isto Exatamente. é extraordinário. Eu chamo-lhe recado para Leonard Cohen neste último livro, porque o Cohen tem um poema E é deste Adrenalina, é deste? É deste Adrenalina. Este livro que celebra os 20 anos da tua... Exatamente. Porque o Cohen, vou-te ler porque isto é muito engraçado, o Cohen tem um poema mínimo de 4 versos que diz assim: escrevi por amor, depois escrevi por dinheiro. Para alguém como eu, é a mesma coisa, diz Leonard Cohen. Que eu acho isto delicioso e eu sinto muitas vezes isto. Às vezes quase um por amor haiku. e outras por dinheiro, não é? Sim. Mas para uma pessoa como eu também, é a mesma coisa. Ou seja, eu dedico o mesmo amor quando estou a escrever por dinheiro às minhas atividades. Em relação ao que é que se pode fazer pela leitura e pela literatura, eu acho que eu faço o que posso, pessoalmente. Claro. Ou seja, nós, sociedade civil, Marinho, que nós leitores, também. Exatamente. Os cursos no Corte Inglês do José Anjos, é extraordinário para chamar para a poesia. Sim, eu acho que ainda há pouca gente e fecham as livrarias da poesia. Eu acho que por acaso está bastante na moda. Nós começámos, eu conheci, por exemplo, o Pedro Lamares aos 18 anos na cave do Café Pinguim, no Porto, onde ainda se mantém as segundas-feiras de poesia, depois quintas de leitura no começou Porto. Em 88 e já lá vão quase 40 anos, é impressionante. Eu acho que estão quase há 30, olha, já não sei exatamente a dizer em que ano é que começou. Ideia que era 88, mas continua. É possível. Pronto, mas na verdade todas essas iniciativas em que as pessoas vão ler poesia, em que podem ler os seus poemas ou ler o poema que descobriram naquela semana, e que neste momento são muitas, já imensas no país todo. Eu tenho aceitado sempre que posso ir participar em iniciativas dessas. Aliás, como sempre que abre uma nova revista literária, por exemplo, em Portugal, quer eu saiba quem é o diretor, quer não saiba, eu envio sempre, sem direitos de autor nenhum, sem receber nada. Eu colaboro sempre, sou sempre, aceito sempre colaborar com qualquer novo projeto que surja, geralmente, porque acho que uma das coisas que pode ser importante, por um lado, devia ser na escola e na maneira como se ensina isto, talvez ser um bocadinho menos exigentes, ser um bocadinho menos exigente com os alunos. Eu acho a maneira como se interpreta a poesia, por exemplo, no caso da poesia, porque eu já me chegou uma vez, por exemplo, um teste de uma filha de um primo meu, a dizer que se me saiu um poema meu no teste dela, e eu própria, que sou a autora do poema, não saberia responder àquelas perguntas, percebes? Portanto, não é preciso complicar tanto. Sim, percebes? Às vezes os professores também complicam um bocadinho. Eu tenho o maior respeito pelos professores, não é isso? Mas como provavelmente tenho que os preparar para exames que se calhar têm perguntas mais complexas, às vezes complica-se
um bocadinho o ensino da poesia e da literatura, dá-me ideia. Por outro lado, acho que o mais importante é de facto a poesia, no caso da poesia, que é aquilo que eu posso falar mais ao longo da minha vida como escritora, eu acho que continuar a ler poesia em voz alta é muito importante, porque a poesia tem uma tradição oral fortíssima e, portanto, o que é giro para os mais novos é também começarem a ler os poemas deles, porque a maior parte das pessoas que se interessam por poesia também escreve. E se calhar escreve uns raps ou escreve umas canções, não interessa, mas poderem ir dizer os seus textos, sabes? Portanto, agora tive o António Fonseca cá, foi convidado há alguns dias, que lê os Lusíadas inteiros e maravilhoso. comenta e coisa. E é extraordinário. Ele diz: eu vou às escolas e a gente às vezes leva com aquela seca. A minha experiência com os Lusíadas, e ele não foi nada bom na escola. Mas depois, hoje em dia, faço 1h30, 2, em que estou a ler os Lusíadas aos miúdos, de cor, e eles adoram, de cor e de coração. E, portanto, e de facto são umas sessões extraordinárias. Acho que é o género de coisas que eu acho que medidas que deviam haver mais. Sim. E até porque fiz este projeto é pensar: o Ministério vai ter de agarrar nisto e vou pôr nada, não veio um único incentivo, fez tudo à conta dele e à custa dele. É impressionante. E, portanto, que pena que abandono de ideias como estas, pôr Lusíadas a ser ouvidos. Sim, acho que é muito importante haver também mais orçamento também para estas artes que parecem baratas, como a literatura, não é? Porque é só preciso realmente um papel e uma caneta. Mas depois, para as divulgar, é importante que haja, de facto, um trabalho maior, talvez. A tua poesia mexe, de facto, com as pessoas. No nosso tempo acabou, mas eu só me lembro do Pedro Lamares, teu amigo, é que dizia que a poesia da Filipa tem a mania de falar da nossa vida e fazer de conta que está a falar do sujeito poético e tal. E lembro também no Festival da Madeira, o Festival Literário da Madeira, aquela senhora, aquela miúda que chorou imenso com os teus poemas e disse para não lerem mais na segunda parte. Eu adorei isso. E outra vez no Luxemburgo aconteceu outra vez. É verdade. É impressionante. Porque última pergunta para uma resposta rápida. A humanidade tem muito a aprender com os poetas? Eu acho que os poetas também têm muito a aprender com a humanidade, percebes? Na verdade, eu acho que nós temos todos muito a aprender uns com os outros. Agora, idealmente, ler. Porque se lermos, vamos estar todos mais próximos. Olha, não consigo dizer mais nada, Filipe, o Pedro Lamares tem razão. Tu desarmas, de facto, é muito bem, deixas-te habitar pelas palavras e pelas imagens, os poemas acontecem depois na tua vida, nas tuas rotinas. A única coisa que eu te posso desejar é que, se um dia puderes, escreve sempre mais livros. Obrigada. Que é muito importante. Muito obrigada, João Paulo. Obrigada. Bem-ajas.